Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos a XL Strategy, eu sou Wagner Carvalho e eu vou dar continuidade ao assunto de mensagens que nós vimos no vídeo anterior, ok? Nós vimos anteriormente a questão de se ter uma ajuda, né, no campo CPF, ou seja, quando a pessoa clicar na célula, ela já recebe uma informação de como ela tem que preencher esse campo. Não é um comentário em si, uma ajuda, tá? Hoje eu vou dar continuidade com a questão das mensagens e até a validação dos dados. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenho uma rede de escolas, estou fazendo o cadastro dos meus alunos, ou vou montar uma planilha para que uma pessoa faça, e eu quero fazer com que ela siga as restrições e as regras que eu criei. Ou seja, por exemplo, no ID, que é o registro do estudante, eu sei, como administrador da escola, que eu tenho até um número 1000 de registro. Eu não tenho 1200, 1300, eu tenho até 1000. Então eu posso restringir que esse campo só aceite até o número 1000. Tá? E caso a pessoa coloque um valor acima dessa restrição de 1000, ele receba uma mensagem, um aviso que está errado por esse motivo. Tá? Então essa é uma forma de mensagem também que eu posso definir no Excel de ajuda para quem está preenchendo a planilha que eu criei. Como é que eu faço isso? Dentro da guia dados aqui da guia dados aqui de comandos, eu posso vir aqui na validação de dados, tá? Reparem aqui que eu tenho mensagem, que é o local que nós definimos a mensagem de entrada, de ajuda, como nós vimos no seu CPF, mas eu também tenho aqui nas configurações critérios de validação, né? Eu estou aqui permitindo, nesse caso, qualquer valor. E eu não quero que seja qualquer valor, eu quero que seja um número, tá? Que vá de 0, tá? Aliás, de 1 a 1000. Tá? Então eu estou restringindo o preenchimento desse campo para apenas números e de 1 a 1000. Eu poderia também restringir para números, aqui no caso do inteiro, né? Para números decimais também, poderia fazer isso. Lista, vou mostrar um pouco mais para baixo. Data, eu posso restringir que eu quero colocar o nascimento da pessoa, então eu sei que tem uma data inferior que eu posso colocar e uma data atual, né? Ou seja, eu só aceito alunos de 18 anos, então eu sei que eu tenho que calcular até o ano tal, né? Horário também, qual é o horário da aula dele. Então, eu sei que as aulas da minha escola só vão das 7 às 17. Então, eu posso restringir o horário também. E também o comprimento do texto. Eu quero que a pessoa digite aqui uma observação, mas não possa passar de 1000 caracteres. Tá? No caso personalizado, eu crio uma forma para mostrar num vídeo posterior. Tá? A princípio, vamos fazer com o número inteiro e depois vamos mostrar a lista. Então, eu defini aqui, né, os critérios, dou um OK. Tá? O campo continua ali, bonitinho. Se eu colocar aqui 500, ele aceita numa boa. Se eu colocar 1200, ele dá uma mensagem de erro. Essa mensagem de erro é uma mensagem padrão do Excel, né? Informando que eu não respeitei as restrições desse campo, né? As regras de validação. Eu posso repetir aqui, né? Ou seja, ele vai me colocar novamente para colocar na célula para colocar o valor ou cancelar, tá? Vem aqui, cancelei, tá? Ele voltou para a célula mais com o valor anterior. E se eu colocar 1000, ele aceita. 1001, mesma coisa, não aceita. Se eu der um repetir, ele volta para que eu preencha o campo, tá? Então essa é uma forma de fazer uma restrição. E caso a pessoa não respeite essa restrição, ele recebe uma mensagem. Eu posso também personalizar essa mensagem. De que forma? Da mesma maneira, eu venho em dados, validação de dados, e aqui no campo de alerta de erro, né? Reparem que eu tenho 3 tipos de estilos de erro, né? O parar, que é como o Excel mostrou, que eu tenho que repetir, posso repetir ou cancelar. Eu posso também dar um aviso. Ou seja, no aviso, eu vou informar que o limite que eu tenho é até 1000, mas eu vou dar a opção da pessoa continuar assim mesmo. Ou seja, ela está se responsabilizando pelo preenchimento. O Excel vai dar mensagem, mas se ela der para aceitar, der um OK,
ele vai aceitar o campo que foi digitado. Eu vou até deixar essa mensagem para que vocês tenham essa visão. E a informação é apenas um alerta. Olha, você digitou um valor acima, tá? E você dá um OK e pronto. Aviso. Então aqui eu colocaria ID. Eu não vou entrar com muito texto aqui, só para a gente ter uma noção. Registro acima do permitido. Tá? Poderia colocar entre em contato com a administração. Poderia colocar a mensagem que eu quisesse aqui, tá? Vou dar um OK. Agora eu vou colocar aqui 1002. Vou trazer para cá para vocês verem. Reparem que ele colocou o ID, colocou o ícone de aviso, colocou a mensagem que eu digitei, e aqui tem a diferença do alerta, né? Continuar, se der um sim, ele vai deixar o valor de 1002. Se der um não, ele vai retornar para o campo para que eu preencha outro número. Se der um cancelar, ele vai vou retornar o valor que estava antes, tá? Se der um sim, olha lá, ele aceitou o valor, ele deu um aviso e a pessoa que está digitando, não, eu estou assumindo que tem que ser assim mesmo e pronto, né? Ou seja, eu sei que restrição é essa, mas esse vai ser o valor. Tá, então é possível colocar mensagens também, tanto de ajuda para antes do preenchimento, como está aqui no CPF, quanto mensagens após o preenchimento para avisar se teve algum erro. Só para concluir, então, no caso da lista, né, vamos supor que na minha escola, eu tenho uma rede de escolas que atua em 3 estados, e eu posso restringir esses 3 estados aqui. Então, aliás, 4 estados, tá? São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Rio Grande do Sul. Então, eu venho aqui e dou validação de dados. Eu tenho 4 formas de fazer isso, tá? Dentro das configurações, lista, fonte. Eu posso, na primeira forma, eu vou chamar mais assim de fixa, né? Ou hard, né? Seria eu digitar aqui dentro dessa restrição as minhas opções. Então eu tenho São Paulo, separo por ponto e vírgula, Minas Gerais, ponto e vírgula, Ceará, ponto e vírgula, Rio Grande do Sul. Dou um OK. Automaticamente o campo mudou aqui com uma seta para baixo e as opções estão aqui. Agora vamos supor que eu tenha um preenchimento de estado em vários outros campos da minha ficha, né? Eu tenho outras planilhas, tenho que ficar preenchendo. Toda vez que eu entrar com um campo desse, eu tenho que entrar na validação e colocar os dados. Se eu tiver uma alteração, não é mais Minas Gerais, ou não é mais Ceará, agora é Rio de Janeiro, eu tenho que entrar campo a campo que eu coloquei essas regras e alterar a minha lista. Então, para evitar isso, eu poderia criar uma lista padrão aqui em uma planilha, tá? Vir aqui no validação de dados, lista, e aqui eu poderia marcar a minha relação aqui, dar um OK. Então, ele já mostra aqui. Se aqui saiu Ceará e Rio de Janeiro, eu só altero aqui na minha lista de origem, que ele altera em todas as outras listas que eu criei. Repare que aqui que é fixo, né? Ele não tem Rio de Janeiro, ele continua com a lista fixa que eu criei. Também poderia ter essa lista, né? Vou mostrar aqui, numa outra planilha. Posso fazer essa referência aqui também, dentro da minha pasta aqui, uma lista, referência, planilha 2, e aqui, a mesma coisa, tá? Vou ali, alterar agora aqui para PR, ele alterou aqui para mim também. Agora, para ficar uma coisa um pouco mais organizada, vocês podem também, dentro de uma outra planilha, se for o caso, da mesma, eu tenho aqui, reparem que eu tenho aqui essa relação, eu marquei e eu nomeei aqui esse campo como estado. Ou seja, uma forma mais assim, adequada seria fazer a validação de dados apontando para uma referência ou um nome. Então aqui está igual estado, ok? Tá? Porque aí eu estou fazendo referência a um nome e se eu tiver alguma alteração e eu não sei qual foi a planilha que eu coloquei os dados, ou a origem, então eu simplesmente vou pressionar aqui F5, que é ir para estado,
e ele sempre vem para cá e eu altero o que eu quiser aqui, tá? Então aqui eu tenho essas maneiras de incluir uma lista, ok? Então é isso aí, pessoal. A dica de hoje era para dar encerramento ao campo, a parte de mensagens. Falta somente personalizado, mas isso no vídeo mais para frente eu mostro. Agradeço a atenção. Para mais informações sobre Excel, dicas, truques, serviços, vocês podem acessar a página do Excel da XL Strategy, que é www.xlstrategy.com.br, ou acessar a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/xlstrategy. Ok? Obrigado e até a próxima.